Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do verso número 6. Primeira Coríntios, capítulo 2. Quero ler com os irmãos a partir do verso 6. A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai do céu, nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê entendimento, graça do alto, para entender, Senhor, a tua palavra. Nos dá do teu Santo Espírito, que acabamos de ler, que se revela a partir da tua Escritura. Abençoa as nossas vidas e abre o nosso entendimento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós entendemos muito bem que somos criados à imagem e semelhança de Deus. E compreendemos que fomos feridos pelo pecado. E essa imago Dei, essa imagem de Deus, foi também ferida em nós. Precisamos restaurar essa imagem, como nós estudamos agora na EBD. Precisamos construir cada dia em nós o caráter de Cristo. Isso que é a vida cristã. Viver todos os dias a verdade de Deus de tal forma que os nossos caráteres possam a cada dia manifestar através de valores, motivações, atitudes e sentimentos aquilo que Deus quer de nós. Então precisamos construir um caráter. Essa palavra no grego é como se fosse uma marca impressa, uma estampa. Sabe aquele anel do antigo que o rei colocava cera e imprimia a sua marca? E aquilo determinava que era de tal rei que estava enviando aquela carta. No grego, a ideia de caráter significa exatamente essa impressão
que distingue cada ser humano. Cada um de nós tem uma distinção. E é a soma de todas as influências positivas ou negativas aprendidas no decorrer da vida que mostra quem somos nós. Nós somos esse rio que corre na vida e que carrega muita emoção, muito sentimento, muito entendimento. E toda a vida vai desaguar sempre no presente. Tudo aquilo que somos, os nossos sentimentos, aquilo que vivemos. E justamente porque somos ensináveis, vemos na Escritura, né? Deus ensinava no Jardim do Éden, no final da tarde, a Adão e Eva. Nosso jardim hoje é a nossa vida, aquilo que fazemos diuturnamente. E é através de Cristo que hoje somos ensinados e aprendemos. Precisamos construir a cada dia, irmãos, os traços de Cristo, nos libertando dessa vida pecaminosa, dessa vida que é influenciada pelo mundo. Precisamos ter traços da natureza divina, ou seja, sermos influenciados pela palavra, como dizia Blaise Pascal. Construir em nós Cristo. Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz que está escrito assim, que Cristo é o próprio caráter de Deus. Jesus é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da pessoa de Deus. Eu posso dizer claramente, Jesus é o caráter de Deus. Porque era como Deus agia no mundo. João Batista diz que o Senhor Jesus tabernaculou no meio do povo. E as pessoas conseguiam perceber exatamente quem ele era. Esse caráter de Jesus, essa forma de viver no mundo, esse amor, essa entrega, esse amor a Deus e ao próximo que vemos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo a ponto de morrer por pecadores. Esse entendimento da vida e essa pessoa que Jesus é precisa ser impresso em nós, discípulos. Precisamos crescer de tal forma e sermos tão semelhantes a Jesus, como ele disse em João 17, eu e o Pai somos um, e os nossos discípulos, o Pai está em mim, eu estou no Pai, e para que eu esteja em todos vós, para que o mundo creia. Essa forma de viver no mundo, a partir de Cristo, vivendo a sua verdade e a sua justiça, faz com que o mundo creia na nossa pregação. Nos dá autoridade a partir do poder do Espírito. A própria Escritura nos revela que todo aquele que professa Cristo é identificado como seu servo ou como seu discípulo. Romanos 8, verso 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, Deus cria em nós a imagem de Jesus a cada dia, a cada provação, a cada caminhada, a cada momento novo das nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Ou seja, como ele explica em Romanos 5, que nós tivemos no primeiro Adão e caímos e desobedecemos a Deus, Deus enviou o seu segundo Adão, a saber, Cristo Jesus. E agora construímos essa nova imagem em nós a partir desse entendimento. O propósito de Deus é que o ser humano se torne a imagem do seu Filho. A cada dia. O propósito de Deus é que mudemos a nossa mente, que mudemos a nossa forma de perceber o mundo, como disse o Adonias ali há pouco. Construir essa imagem de Deus na nossa mente. Ter a mente de Cristo. Mudar a nossa forma de pensar. Esse homem espiritual, ele cresce a cada dia formando a mente de Cristo em nós, entendendo as verdades de Deus, percebendo verdades
que são absolutamente espirituais. E esse caráter é determinado, em primeiro lugar, pelo aspecto moral que vivemos no mundo, que aprendemos de Cristo, ou seja, aquilo que eu considero correto, aquilo que eu considero errado, permitido, proibido e assim por diante. Mas não segundo os rudimentos do mundo e não segundo a religião, mas segundo Cristo, segundo a sua verdade. Se eu aprovo aquilo que definitivamente é errado, então pode-se dizer que meu caráter é defeituoso, que eu não assimilei Cristo, que eu não assimilei a sua verdade. Mas se a minha forma de pensar é definida pelo ensino de Jesus, significa que eu estou crescendo. Significa que o homem espiritual que há em mim, a cada dia se desenvolve, se converte ao Senhor, renova a cada dia a minha forma de pensar, através da palavra. Renovar significa mudar a maneira de perceber as coisas e as escalas de valores dentro do mundo. Sempre entendendo a vida a partir do ensino de Cristo. Porque é vontade de Deus, irmãos, que tenhamos a mente de Cristo. Aqui mesmo em Coríntios, no capítulo 2, verso 16, que eu acabei de ler, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se tivermos a mente de Cristo, isso vai refletir diretamente no nosso estilo de vida. Como eu reajo para com as outras pessoas no mundo? Como eu reajo quando alguém vem contra a minha pessoa, quando me faz mal? Meu perdão, a minha forma de tratar aqueles que me ofendem, revela diretamente uma relação com a pessoa de Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que nesse texto que lemos, o apóstolo fala que a verdadeira sabedoria tem sua origem em Deus, e não no mundo. E ela é comunicada aos santos pelo Espírito Santo. É através do Espírito Santo que eu começo a entender o mundo e todas as outras coisas. Eu começo a entender, por exemplo, que o Evangelho é focado na obra redentora de Cristo. E isso quem me revela é o Espírito. Quem abre o meu entendimento é o Espírito. E o Espírito me faz entender que o Evangelho é parte do eterno plano de Deus. E o conhecemos através das Escrituras, quando o Espírito vai revelando ao meu coração verdades espirituais. Aqui, o Cristo crucificado é a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus revelada. É exatamente assim que o apóstolo Paulo fala. Olha como é interessante. Nos versos, capítulo 2, verso 1, ele diz: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. De outra forma, o apóstolo Paulo está dizendo assim: não é conhecimento humano, não é entendimento humano que revela Cristo. Eu posso passar horas expondo a Escritura, mas quem vai fazer você entender a verdade é somente o Espírito Santo de Deus. Centrada numa única verdade: Jesus Cristo crucificado, morto na cruz pelos nossos pecados. E aí o apóstolo Paulo ele mostra uma coisa extremamente interessante. Ele vai fazer um paralelo entre o homem espiritual e o homem natural. E ele vai dizer que o homem natural não entende a mente de Cristo. Não consegue perceber por que Jesus tinha que morrer, por exemplo, na cruz. Não consegue entender que o homem é pecador. Não consegue entender que a única forma de se chegar a Deus é aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque a mente carnal
não chega a entender aquilo que é celeste. Nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de se ter essa mente de Cristo para compreender todas as verdades de Deus. O apóstolo Paulo ele quer construir aqui um contraste entre o indivíduo destituído do Espírito e o indivíduo cheio do Espírito Santo, que consegue discernir verdades espirituais e entender aquilo que Deus requer dos seus filhos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que nós ensinamos e pregamos e falamos para o homem do mundo é absoluta loucura. Por quantas vezes eu já ouvi que eu era louco? Quantas vezes eu falei de Cristo e as pessoas viravam para mim e diziam, isso é loucura. Foi exatamente isso que a Bíblia disse. É loucura para você que não crê. Para você que não entende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito aqui, irmãos, são verdades espirituais. Fala sobre pecado, fala sobre culpa, sobre necessidade de arrependimento, de fé em Cristo Jesus. São verdades basilares da nossa fé. Nós precisamos entender a cada dia, irmãos, que a nossa salvação ela vem somente pela graça. E por aceitar essas verdades como de Deus. Percebam que somente uma mente transformada por Deus pode compreender essas coisas. Como é que o pecado de Adão afeta toda a humanidade? Como é que o erro de uma única pessoa afetou toda a criação? Até o apóstolo Paulo diz que até a natureza sofre, esperando o dia da sua redenção. Ele escreveu isso aos Romanos, por causa do pecado de Adão. Somente quando temos a mente de Cristo, nós percebemos que Adão era o representante de toda a humanidade. E quando ele falha e cai, toda a humanidade cai da graça juntamente com ele. E aí nós entendemos que somente há uma outra pessoa que pode cumprir essa verdade e nos levar de volta para a presença de Deus, que é justamente Cristo Jesus. Que vai viver a sua verdade de lei, ou seja, vai cumprir a lei de Deus de tal forma cabal e perfeita, que nos leva de novo para próximo do Pai. Eu preciso ter o Espírito Santo para entender essa verdade. Paulo faz uma distinção. Ele diz que o homem natural segue os seus instintos naturais. É a mesma coisa que Judas fala no verso 19. Ele diz assim, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Não compreendem a Deus. O homem do mundo é governado e influenciado por seus instintos naturais, pelas suas paixões, pelos seus desejos. E é justamente a oposição ao homem espiritual, aqueles que são influenciados pelo Espírito e o seguem, e o vivem em toda a sua rotina. Do momento que acordam glorificando a Deus, vivem na sua presença e deitam-se em oração, dizendo, Senhor, a Ti eu entrego o dia que eu vivi, dá-me descanso na Tua presença. E preparo o dia de amanhã. Só quem tem o Espírito Santo pode entender algo tão profundo, irmãos. Só quem tem a mente de Cristo pode compreender e aceitar as coisas de Deus e não odiá-las. Somente quem tem o Espírito Santo, irmãos, pode viver de tal forma que ele se entende como cidadão dos céus. Isso é uma loucura. Quem é você? Eu sou um cidadão do céu. Mas o céu, ele nem existe. Claro que existe. João 14, Jesus disse que iria para o Pai, iria preparar lugar. Nosso lugar, nossa morada eterna. Somente com a mente de Cristo eu posso entender isso. Somente com a mente de Cristo eu posso entender que eu sou peregrino nesse mundo, como disse Pedro. E que tudo passa. Mas as palavras de Deus jamais passam. Que eu estou peregrinando por um tempo, assim como o povo peregrinou no deserto e passou um tempo no deserto até entrar na Terra Santa, nós estamos peregrinando hoje, nos preparando para entrar na Jerusalém Celeste.
Só através de grande fé, irmãos, isso pode fazer sentido para nós. Somente quando eu descanso em Deus e entendo que isso foi me dado pelo Espírito Santo, eu começo a curtir, a gozar essa verdade, a ter paz na minha alma. Mas talvez você pergunte, pastor, o senhor está falando de uma forma muito abrangente, o que de fato é ter a mente de Cristo? Paulo conclui esse ensinamento fazendo um tipo de citação indireta de Isaías 43, que diz assim, a indagação é, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Imediatamente em seguida, ele traz uma maravilhosa declaração, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Você sabe o que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo assim, só quem conhece a Deus é o próprio Deus. E aquele a quem Deus der o seu Espírito pode conhecê-lo. Paulo faz uma comparação que eu acho fantástica. Só quem conhece Nair é a própria Nair. Quem conhece os seus desejos mais profundos é Nair. Eu posso conhecer em parte, mas profundamente quem se conhece é você mesma. Aí ele diz a mesma coisa com Deus. Quem conhece a Deus é o próprio Deus e a quem ele se revelar, a quem ele se der a conhecer. Portanto, a doutrina da revelação de Deus é Deus falando através da sua palavra quem ele é, quem Jesus é e quem nós somos. Deus é justo, pleno, maravilhoso, seu Filho é o Messias, o Espírito Santo é aquele que nos revela a sua verdade. E nós somos pecadores. E é esse próprio Espírito Santo que testifica que eu sou pecador, que eu sou caído. É esse próprio Espírito Santo que me revela o juízo de Deus que virá. É esse próprio Espírito Santo que me revela todos os dias que eu preciso crescer enquanto ser discípulo, né? Enquanto eu sou discípulo, eu preciso crescer e me desenvolver na presença desse Deus. Quer que eu diga de outra forma? Isaías 55, a partir do verso 8, Isaías diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Deus fala para Israel e está dizendo assim, olha, eu tenho uma outra forma de ver o mundo. Eu tenho uma outra forma de pensar que não é o vosso pensamento. Eu tenho outros caminhos que vocês precisam andar, que não são esses caminhos que vocês têm andado. E Deus diz que há uma distância entre nós e eles. Ele diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É aí que a gente entende porque Tiago diz que nós temos que pensar nas coisas lá do alto, lá do céu, nas grandes coisas de Deus. Deus está dizendo, existe uma forma de viver no mundo que vocês não compreendem, e eu preciso dar isso a vocês. Aqui é conversão. Vocês precisam converter-se dos seus maus caminhos. Vocês precisam converter-se dos seus maus pensamentos. Isso que é um homem espiritual segundo a mente de Cristo. Primeiro reconhece-se pecador e muda a forma de agir. E Deus diz, numa metáfora linda, ele diz, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não retornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual a enviou. A palavra de Deus, que é a semente do semeador, que Jesus ensinou na parábola do semeador, que nasce no coração do verdadeiro crente, passa a produzir 30, 60, 100 por 1. Passa, brota, cresce. E o meu entendimento da vida muda completamente. Sabe o que isso significa? Significa que aquele que é habitado pelo Espírito Santo possui na sua mente uma harmonia com a vontade de Deus.
passa a pensar os pensamentos de Deus e passa a caminhar nos caminhos que Deus propôs em seu Filho Cristo Jesus. Isso é que é ser espiritual. Passamos a amar a lei de Deus, que é uma coisa absolutamente estranha para o mundo. Passamos a amar a Cristo e a sua verdade. Passamos a desejar cumprir os mandamentos. E entendemos profundamente o que Jesus disse, que aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Isso faz um sentido total na nossa vida. Nós passamos a desejar a fazer a vontade de Deus. O que é algo estranho, porque a Bíblia diz que ninguém tem desejo de fazer a vontade de Deus, que o mundo todos a uma se revoltaram contra o Senhor e não há quem faça ou quem busque a vontade de Deus. Ser um crente em Cristo e ter a mente dele é alcançar uma sublimidade espiritual que me faz, em todo o tempo, fazer a vontade de Deus. Me enche de desejo de anunciar as suas obras. Me enche de desejo de refletir a sua glória. Me enche de desejo em ter comunhão com o Pai, com os seus pensamentos e caminhos. A minha mente e as minhas ações se harmonizam diante de Deus. Irmãos, aqui nesse texto, Paulo estabelece uma verdade fundamental e única para que possamos falar a respeito de Deus e do seu Espírito. Os versos 9 e 10, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, consegue ver, entender, escutar, até mesmo as profundezas de Deus. Isso aqui é lindo. Há coisas de Deus, irmãos, que só o próprio Deus conhece. Há sentimentos tão profundos que só Deus pode nos revelar. O Espírito é a única pessoa que pode nos levar a ter esse conhecimento íntimo e profundo de Deus a cada dia. E Deus faz uma distinção importante. Ele diz que nós somos espirituais, nós somos pneumáticos. Ou seja, nós conhecemos a vontade de Deus. Nós somos diferentes do homem espiritual. Aqui os dois parecem ser a mesma coisa, mas no original um é psique e outro pneuma. Ou seja, os animais, como aqueles cachorros, eles têm psique. Eles têm uma alma, mas não é uma alma de Deus, imagem e semelhança. Pneuma, que é a palavra espírito, só tem o ser humano, que os gregos chamam de razão. Diferente de todos os animais, o ser humano tem razão, entendimento. Isso é lindo quando você percebe o Salmo 8 e diz que o homem é a coroa da criação, porque ele é a imagem de Deus. Aí você entende porque nós temos domínio sobre o planeta, sobre a terra, sobre a animalha, sobre todos os materiais da terra. Aí você entende também porque o homem se corrompe, destrói o planeta, destrói o outro, mata. Porque nesses falta justamente esse entendimento de que nós estamos no mundo para compartilhar com todas as coisas vivas o nosso Deus. Aquele que cremos, aquele que nos chamou para a salvação, aquele que tem cuidado de nós. Essas verdades de Deus são reveladas àqueles que têm a mente de Cristo. Paulo diz assim no verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado
gratuitamente. Aqui ele fala de uma transformação no nosso entendimento, aquele Romanos 12 que nós tanto estudamos. Nós recebemos de Deus um entendimento para perceber o mundo de tal forma, irmãos, que conseguimos compreender o ensino e o poder de Deus sobre a terra. O poder de Cristo sobre a natureza, quando ele controla a tempestade. O poder de Jesus Cristo sobre os espíritos imundos, quando ele expulsa aquela legião de demônios do Geraseno, que entra naquela manada de 2.500 porcos e é lançado no mar. Nós passamos a compreender por que Jesus, quando é procurado pelos guardas para ser preso, e quando se aproximam de Jesus, perguntam, é tu o Messias? Ele diz, eu sou. E todos os soldados caem no chão, porque dele emana poder. A nossa mente começa a entender várias outras verdades que para o mundo é absoluta loucura e que para nós é absoluta verdade. Irmãos, precisamos a cada dia renovar esse entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é uma busca contínua. O apóstolo Paulo nos mostra aqui, irmãos, que essa verdade de Deus é falada em mistério, verso 7. E que ela está oculta no mundo. E que ficou oculta até o momento que Cristo veio e se revelou. E Paulo diz, agora estamos em pleno dia. Como ao meio-dia, e tudo foi revelado. A qual Deus pré-ordenou desde a antiguidade para a nossa glória. Nós precisamos entender que Deus preparou um plano de salvação e preparou tudo para que eu e você fôssemos salvos e entendêssemos essa verdade. Precisamos entender que é impossível conhecer a Deus sem o Espírito. E se temos o Espírito, precisamos buscar a face de Deus na sua palavra, na sua escritura, na sua verdade, na minha relação com o próximo, no meu trabalho, seja onde quer que eu esteja, ou faça. O apóstolo Paulo diz assim, olha, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu recebi, eu disse de nada saber, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Se nós temos a mente de Cristo, irmãos, e nós temos, Paulo está nos revelando que podemos entender muito mais de Deus, conhecê-lo mais profundamente. E precisamos também, e temos o poder também, de conhecer aquilo que Deus quer de nós. Né, Gil? O que é que Deus quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Nós temos o poder de saber, mas temos que buscar a face de Deus. Nós temos esse poder de saber a vontade do Pai, não só revelada na sua Escritura, mas aquilo que Ele quer para mim e para você a cada dia. Esse Deus fala profundamente ao nosso coração, irmãos. Devemos agir conforme essa vontade e conforme o ensino de Cristo, sim, bem verdade. Mas também precisamos a cada dia construir essa mente paulatinamente. Quando estudamos Tiago, quando estudamos os Evangelhos, quando estudamos as reações de Jesus para com cada uma das pessoas que encontrava com Ele, quando estudamos o que acontece com todas as pessoas que se encontraram com Jesus no caminho do seu ministério, as suas libertações, as suas visões de si mesmo, como prostitutas viraram grandes mulheres de Deus, como Maria Madalena, como pessoas que iam contra o seu povo, eram cobradores de impostos e odiados, e quando encontram Jesus Cristo, eles mudam completamente a sua vida, como Mateus, né? E a gente vai entendendo que essas pessoas passaram a viver no mundo de uma forma completamente diferente daquelas que elas viviam.
E o que eu acho interessante é que nós, às vezes, dizemos assim, não, eu já sou crente, eu já tenho a mente de Cristo, eu já vivo uma boa vida. Mas a palavra diz que por mais que nos esforcemos, ainda que seja a melhor das vidas, é nada diante de Deus, diante de Cristo. O que Deus está dizendo é que isso é um esforço contínuo e um desejo profundo de ser cada dia melhor para Deus. Como um lapidar constante. Para que a mente de Cristo esteja cada vez mais imposta. Cada vez seja mais claro para mim o que Cristo faria em cada uma das minhas ações. Percebe? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós de fato nascemos dos céus. E que Deus dentro da história pinçou você e se revelou, se mostrou, olha, eu sou o Deus de Israel. Lembra de Natanael, olhando uma árvore e pensando na vida? Jesus, quando encontra ele, diz assim, eu já tinha te visto. Eis um homem justo em quem não há dolo. Publicamente, a vida dele era perfeita, não há erro. Deus já o conhecia. E ele já era de Jesus. E ele se assusta e diz, o Senhor me viu? E ele se arrepende e segue o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é tão grandioso. Tão grandioso. Deus te viu ainda informe no ventre da sua mãe e disse assim, é meu. Vai nascer para minha glória. Vou me revelar a ele. E ele vai ser um homem e uma mulher espiritual. Os seus valores serão meus. O seu coração será meu. Tudo aquilo que ele fizer neste mundo glorificará a mim. Essa é a verdade mais profunda que pode existir. E Paulo está dizendo assim, Deus te deu isso. O que faremos nós, irmãos, com tão profunda verdade, com tão grande bênção que é ter a mente do nosso Senhor Jesus Cristo? O que construiremos? É para este mundo ou é para a glória eterna? Vamos orar? Pai do céu, nós queremos em nome de Jesus agradecer porque o Senhor nos deste do teu Espírito, que nós conhecemos o poder do Senhor e entendemos que tudo isso foi nos dado gratuitamente, como disse o apóstolo Paulo. Deus não requer nada de nós, a não ser a nossa devoção, a não ser a nossa vida diante dele. E eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, nos dá, Senhor, cada dia mais da mente de Cristo. Ó Deus, nos livra da sabedoria desse século. Assim como aqueles da época de Jesus o mataram, que não tinham a sabedoria de Deus. Ó Pai justo, sabemos que tudo o Senhor já preordenou desde a eternidade para a tua glória. E queremos, ó Deus, não só conhecê-lo mais, mas fazê-lo conhecido neste mundo, no Lago Norte, onde quer que estejamos, ó Pai. Ó Pai, põe palavra de salvação nos nossos lábios. Abre-nos o entendimento espiritual para que possamos cada dia mais sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus. Ó Deus, eu faço um pedido especial, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, conhecer a tua vontade individualmente para cada um de nós, o que o Senhor deseja de nós nesse mundo.
que quer que façamos, Pai, para a tua glória. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Obrigado por que o Senhor nos escolheu e nos revelaste a tua vontade. Oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11. A partir do verso 23. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor aquilo o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Bendito seja o Senhor, como eu acabei de pregar, nós discernimos o corpo. Sabemos que Jesus morreu. Sabemos o motivo da sua morte, sabemos que ele ressuscitou por causa de nós. E esse momento é um momento sublime, porque demonstra exatamente o que Jesus disse. Nós estamos aqui celebrando e relembrando a morte de Jesus no nosso lugar. E vamos celebrar aquilo que ele disse que seria em sua memória. E eu gosto muito dos dois elementos que Jesus escolhe, né? Para que haja pão, é necessário que morra o trigo. É necessário que ele seja pisado, pilado, como está lá em Isaías 53. Pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós fomos sarados. E para que haja suco de uva, vinho, é necessário que as uvas também sejam esmagadas e percam totalmente o seu líquido, né? Jesus na cruz, ele é furado, né? O seu lado. Ele verte o seu sangue completamente. O sangue da nova aliança. E os dois têm uma linguagem que passaram por transformação. E a partir do momento que nós ceiamos, esses elementos passam a habitar em todos nós, como Cristo habita com o seu Espírito. A ceia tem uma linguagem lindíssima. E nessa hora nós vamos examinar o nosso coração. A palavra original aqui é acurado exame. A gente faz esse exame todos os dias, mas também fazemos agora, em uma oração, colocamos a nossa vida perante o Senhor. Eu quero deixar vocês orarem um instante, depois eu orarei por todos nós e consagrarei os elementos para o momento da ceia. Oremos ao Senhor. Pai do céu, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e falhas. Clamamos, ó Deus, em nome de Jesus,
Que o Senhor abençoe as nossas vidas, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, nos preparando, Senhor, para esse momento de Santa Ceia. Consagro, Senhor, nesse momento as nossas vidas ao Senhor. Consagro também esses elementos que nós tiramos do uso comum e consagramos ao Deus eterno, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a vir aqui. Cada um pegar os dois elementos. Somos pouquinhos, né? Eis o meu corpo, que foi entregue por amor de vós. Comei dele todos. Eis o meu sangue, o sangue da nova aliança, foi derramado por amor de vós. Bebei dele todos. Pai do céu, nós damos graças por esse momento. Te agradecemos por tua morte vicária, a morte de cruz em nosso lugar. Relembramos, ó Deus, o motivo da tua morte. Celebramos, ó Pai, a nossa salvação e a nossa futura, Senhor. Nosso momento futuro em que ressurgiremos junto ao Senhor na glória. Obrigado, Senhor, por esse momento e aguardamos a grande ressurreição dos santos. Ó Pai, recebe esse culto em tuas mãos e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe e excelente semana a todos. Amém.